Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, no início do ano, no dia 10 daquele mês, era o 14º ano depois de a cidade ter caído. O Eterno me tocou e me trouxe para cá. Ele me conduziu para a terra de Israel numa visão e me pôs num monte muito alto. Ao sul havia vários prédios que davam a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, onde deparei com um homem meio moreno, cor de bronze. Ele estava à entrada e segurava uma corda de linho e uma vara de medir. O homem me disse: "Filho do homem, olhe para cá e escute com atenção. Preste muita atenção em tudo o que vou mostrar. É por isso que você foi trazido aqui. E depois, conte a Israel tudo o que viu." A primeira coisa que vi foi um muro que cercava o complexo do templo. A vara de medir na mão do homem tinha em torno de 3 metros. Ele mediu a espessura do muro, cerca de 3 metros. A altura também era em torno de 3 metros. Ele entrou na parte do complexo voltada para o leste e subiu uma escadaria de 7 degraus. Mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros. As salas ao lado do corredor da entrada tinham 3 metros de largura por 3 de comprimento, cada uma separada da outra por uma parede de 2,5 metros de espessura. A soleira interna do complexo da porta, que conduzia a um pórtico que dava para o pátio do templo, tinha 3 metros de extensão. Ele mediu o pórtico interior do complexo da porta, 4 metros de extensão. As colunas de cada lado tinham 1 metro de espessura. O pórtico dava para o pátio do templo. No interior do complexo da porta oriental, havia 3 salas de cada lado. As 3 salas e as paredes que as separavam tinham a mesma medida. Ele mediu a entrada exterior do complexo da porta, 5 metros de largura por 6,5 metros de comprimento. Diante de cada sala havia um muro baixo, de 0,5 metro de altura. As salas eram quadradas com 3 metros de cada lado. Ele mediu a largura do complexo da porta, a partir do alto da parede do fundo de uma sala ao alto da sala oposta, 12,5 metros de um parapeito ao outro. Ele mediu as paredes internas do complexo da porta, 30 metros até o pórtico que dava para o pátio. A distância entre a entrada do complexo da porta e a extremidade do pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes no interior do complexo da porta tinham janelas estreitas no topo, em toda a volta. O pórtico também. Todas as janelas davam para dentro. As ombreiras das portas eram decoradas com palmeiras. O homem então me conduziu ao pátio externo e a todos os seus quartos. Havia sido feito um pavimento que ligava as portas do pátio. 30 quartos estavam alinhados ali, no pátio ao longo do pavimento. Esse pavimento era do mesmo comprimento das entradas, corria ao longo delas em toda a sua extensão. Era o pavimento para o pátio externo. Ele mediu a distância da frente da porta da entrada até a entrada do pátio interno, 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado norte, no qual havia mais um complexo e sua porta que dava para o norte, na saída do pátio externo. Ele mediu seu comprimento e largura. Havia 3 salas de cada lado. Suas colunas e o pórtico eram iguais aos da primeira porta, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. As janelas e palmeiras eram iguais às da porta oriental. 7 degraus levavam a essa porta e seu pórtico estava voltado para o interior. No lado oposto desse complexo havia um outro complexo que dava para o pátio interno. Ele tinha uma porta voltada para o lado norte e outra para o lado oriental. A distância entre as duas era de 50 metros. Então ele me levou para o lado sul, ao complexo da porta sul, e mediu as colunas e o pórtico. Eram da mesma medida que os outros. O pórtico com suas janelas eram do mesmo tamanho dos que foram mencionados anteriormente.
Também havia 7 degraus que levavam a ele. O pórtico abria para o pátio externo e palmeiras decoravam suas colunas nos 2 lados. No lado oposto, o complexo da porta do pátio interno dava para o sul. Ele mediu a distância dessa porta à porta oposta, 50 metros. Ele me levou para dentro do pátio interno pelo complexo da porta sul. Ele o mediu e viu que era da mesma medida dos pátios externos. Suas salas, paredes e seu pórtico tinham as mesmas medidas. O complexo da porta e o pórtico com janelas em toda a volta mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico de cada um dos complexos de porta que conduziam ao pátio interno tinha 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Cada pórtico dava para o pátio externo. Havia palmeiras entalhadas nas colunas. 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou até o pátio interno, no lado oriental, e mediu o complexo da porta. Era idêntico aos outros. Salas, paredes e pórtico. Tudo igual. O complexo e o pórtico tinham janelas em toda a volta. Ele media 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Havia palmeiras entalhadas nas colunas nos 2 lados e tinha 8 degraus. Ele me levou ao complexo da porta norte e o mediu, as mesmas medidas. As salas, paredes e o pórtico com suas janelas tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico dava para o pátio externo. Havia palmeiras entalhadas nas colunas de ambos os lados e tinha 8 degraus. Havia um quarto com uma porta no pórtico do complexo para o qual as ofertas queimadas eram levadas. No pórtico havia 2 mesas de cada lado, nas quais eram mortos os animais para as ofertas queimadas, as ofertas de perdão e as ofertas de reparação. Havia 2 mesas junto às 2 paredes externas do pórtico, 4 mesas no interior e 4 mesas no exterior, 8 mesas no total, para matar os animais dos sacrifícios. As 4 mesas usadas para as ofertas queimadas tinham 75 centímetros de largura e comprimento e 50 centímetros de altura. Os utensílios para o abate dos animais e para outros sacrifícios eram colocados ali. Ganchos de carne com 4 dedos de comprimento estavam afixados nas paredes. As mesas destinavam-se à carne dos sacrifícios. No lugar em que o complexo abria para o pátio interno, havia 2 quartos. Um na porta norte, voltado para o sul, e um na porta sul, voltado para o norte. O homem me disse: o quarto voltado para o sul é para os sacerdotes que estão encarregados do templo. E o quarto voltado para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. Esses sacerdotes são os filhos de Zadok, os únicos filhos de Levi que têm permissão para se aproximar do Eterno e servi-lo. Ele mediu o pátio, 50 metros de comprimento e 50 de largura. Ele me levou ao pórtico do templo e mediu as colunas do pórtico, 2 metros de largura em ambos os lados. A entrada para o complexo da porta tinha 7 metros, e suas paredes salientes mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 de comprimento. 10 degraus levavam até o pórtico. Havia colunas de ambos os lados. Ezequiel, capítulo 41. Ele me levou para dentro do santuário externo e mediu as colunas de cada lado. Cada uma tinha 3 metros. A entrada tinha 5 metros de largura. As paredes salientes de cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele também mediu o santuário externo, 20 metros de comprimento por 10 de largura. Ele foi para o santuário interno e mediu as colunas da entrada. Cada uma
tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes de cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. Ele mediu o santuário interno. Seu comprimento era de 10 metros e sua largura também de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Ele mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura. Os quartos laterais em volta do templo tinham 2 metros de largura. Havia 3 andares desses quartos laterais, 30 quartos em cada andar. Havia vigas em volta da parede do templo para sustentar esses quartos, mas não eram incrustadas nas paredes. Os lados dos quartos em volta do templo se tornavam cada vez mais amplos do primeiro andar para o segundo e do segundo para o terceiro. Uma escadaria subia do primeiro andar, passava pelo segundo e chegava ao terceiro. Observei que o templo tinha em volta uma base elevada de 3 metros de comprimento, que servia de fundamento para os quartos laterais. As paredes externas dos quartos laterais tinham 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia 2 entradas da área aberta para os quartos laterais, uma colocada no lado sul e outra no lado norte. A base próxima da área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. A casa em frente do pátio do templo, que dava para o oeste, media 35 metros de largura. A parede da casa tinha 2,5 metros de espessura. O comprimento era de 45 metros. Ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. O pátio do templo e a casa, incluindo as paredes, mediam 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área aberta, que dava para o leste, era de 50 metros. Ele mediu o comprimento da casa que dava para o pátio nos fundos do templo, incluindo suas galerias em cada lado, 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio estavam revestidos de madeira e tinham batentes nas janelas e nas portas em todas as 3 seções. Do piso até as janelas, as paredes estavam revestidas de madeira. Acima da entrada externa para o santuário interno e na parede, a intervalos regulares em toda a volta do santuário interno e no santuário externo, havia querubins e palmeiras entalhados em sequência alternada. Cada querubim tinha 2 faces, uma face humana, voltada para a palmeira à direita, e uma face de leão, voltada para a palmeira à esquerda. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. O querubim e a palmeira estavam em relevo desde o piso até a altura da porta, na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares. Em frente ao lugar santíssimo havia algo parecido a um altar de madeira, com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Os cantos, a base e as laterais eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que está diante do Eterno." Tanto o santuário principal quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas. Eram 2 folhas articuladas para cada porta. As portas do santuário externo tinham querubins e palmeiras entalhados em relevo. Havia também uma saliência de madeira diante do pórtico, do lado de fora, e janelas estreitas, alternando com palmeiras esculpidas em ambos os lados do pórtico.